voltando para essa questão de mídia, a gente tem que lembrar, a gente lembra que, que o game, ou o videogame, né, que a gente fala, essa questão do vídeo, ele é uma mídia, né, uma nova mídia. E cada vez mais ele está entrando na questão de história, nesses modos história. Então, esses cutscenes estão. Eu vejo a garotada assim, pé da vida, super assim, com raiva, às vezes, meu, eu não tô jogando quase. Né? Parece um filme o jogo, eu não tô tendo mais essa interação. É uma outra modalidade. Porque você fala, é um negócio relativamente novo, ele é relativamente novo, né? Mas já está evoluindo, tem uma mudança desde os primeiros para esses agora, que a gente vai percebendo uma mudança violenta, drástica nos últimos games, né? E assim, essa questão tecnológica vem mudando. Do ponto de vista histórico, essa mudança ela é curtíssima. E os games, os videogames estão passando por isso também. Com a questão dos celulares, por exemplo, também, jogos para celular. Então, você não pega um celular hoje, você não vai. Você não tem um celular, eu acho que ninguém aqui que não tem um jogo instalado no celular. Por mais besta que ele seja, porque é bem isso, é aquilo de você. Ah, eu não quero nem pensar. Às vezes você tem um jogo que você não quer pensar em nada. Tem jogos que você tem que literalmente só tocar na tela sem pensar em nada. Uma vez peguei um jogo que você fica batendo assim. Era isso, era ficar batendo na tela. E não te levava a nenhum lugar. Na verdade, te levava a algum lugar. Tem esse senso de recompensa que, na verdade, não tem recompensa nenhuma. Né? E aí a gente entra de novo. Foi uma discussão bacana antes da gente começar, né, a gravar, que era a questão do vício e dos micropagamentos. Isso. Eu admito que eu já entrei em roubadas, assim. Eu já acabei entrando em roubadas. Eu, com os meus 30 anos, eu peguei um jogo, você pega um joguinho bacana e fala, nossa, tá legal. Nossa, mas eu tenho que esperar uma semana para eu poder pegar aqui. Lá não, se eu gastar R$ 1, eu chego mais rápido ali. Aí, gastei esse R$ 1. Mas colocar... eu vou colocar mais um. Foi R$ 1 só, eu vou colocar mais um. Eu não vou nem falar quanto eu já cheguei a gastar com esses joguinhos bestas, porque é vergonhoso até. Mas é real isso, é verdade. Então não é nem por uma questão de falar de criança ou não. Você entra nisso, porque você tem esse senso de recompensa. Aí ele estava comentando a questão dos loot boxes. Foi a Ubisoft, não, qual foi a EA Sports, Electronic Arts. Ela levou um boicote violento ali. Por quê? Por conta desse loot box. A galera já pagou uma grana no jogo e para poder evoluir no jogo, ter os personagens, tinha que pagar mais ainda. E dentro de um sistema de sorte. Que tem isso também, né? Esse loot box você não tem certeza que o que você está pagando você vai receber. Né? Se alguém quiser comentar alguma coisa em cima disso, porque essa questão desses micropagamentos... E é interessante os dados desses micropagamentos, que... Na real, o que eles ganham esses jogos não são com esses R$ 1, R$ 1, né? É a pessoa que acaba passando de R$ 1 para os R$ 200 e ele vai gastando R$ 200, R$ 300 ali dentro. Eu posso comentar um pouquinho, porque como eu trabalho com design de games, a gente estudou um pouquinho da área da indústria, como que faz, como que tem, que eles ganham dinheiro, né? Hoje, o ano passado, a indústria do game, de games, ela fez mais dinheiro do que se você juntar toda a grana que o cinema e a música fizeram juntos, não dá o que os games fizeram ano passado, né? Então o mercado de games é um mercado de mídia, mercado de entretenimento que mais faz dinheiro hoje. E pelo menos 60% desse dinheiro vem de jogos de celular. E uma parte muito grande do dinheiro que vem de jogos de celular vem nessas microtransações, né? Então, existem pessoas em países europeus tentando entrar na justiça contra as empresas que fazem microtransações no nível da EA, por exemplo, que é uma coisa que você necessita, a pessoa sente a necessidade de investir uma quantia para poder ter o jogo completo, né? O jogo não está nem inteiro quando você compra ele, né? E eles estão chamando isso de jogo de azar, né? Porque você está botando um dinheiro para ter a chance de obter um resultado. E eles querem... Então, assim, pela minha definição de jogo e pelo que eu entendo de jogo de azar, seria um jogo de azar. Porque a sua ação como jogador não interfere no resultado obtido. E isso é, como eu falei no começo, uma das questões essenciais do jogo, né? A sua ação tem que ser relevante, ela tem que ser significativa dentro do jogo. A gente chama de ação significativa. Algo que você faz interfere de alguma maneira no jogo. Mesmo que seja, sei lá, quando você tem uma ação, o oponente perde um pouco de vida. É uma ação
que tem um significado, ela tira vida. A ação de comprar uma microtransação, ela não tem significado nenhum. Você compra e você comprar não interfere em nada em qual vai ser o resultado daquilo que você obtém. É diferente, diferente dentro de alguns jogos, onde você, dentro do jogo, faz uma transação com a currency, né, o dinheiro que você obteve dentro do jogo e esse item. Então, existe essa questão econômica, que é bem diferente dentro do jogo, quando você tem essa recompensa por uma ação sua dentro do jogo. E aí você pega, né, que é um detalhe interessante. Agora, eu acho importante colocar que essa questão do dinheiro não é só dos games, né? Então, assim, os games, eles são realmente, é porque a pessoa tá viciada, tal. Depois a gente até pode conversar melhor a respeito. O que é um vício, né? Quando é considerado vício, quando é o gosto da pessoa, o entretenimento. Mas eu, por exemplo, já gastei, e não foi R$ 1, fazendo tarô na internet. Então, assim, isso é algo que não é só nos games, isso está em todo lugar. Você está na internet, você está no Face, você está nas páginas do seu interesse, e aquilo vai puxando, de uma certa forma, a sua curiosidade, que você acaba investindo dinheiro naquilo, e depois você pensa, nossa, eu gastei tudo isso, é sério que eu fiz isso mesmo? Gastei tudo isso, né, para ter um tarô na internet. Então, né? E eu gostaria também de falar a respeito do vício. Novamente, a Thalita, que é a nossa psicóloga, né? Eu li um pouquinho a respeito. O vício, ele só pode ser considerado como tal se isso atrapalha a pessoa de realizar tarefas que ela deveria fazer. Por exemplo, comer, dormir, trabalhar. Quando interfere na vida do sujeito, né? Quando começa a atrapalhar a vida do sujeito, né? Então, por exemplo, se eu bebo a ponto de faltar no meu trabalho, de perder o meu emprego, aí eu já estou chegando num nível onde isso me atrapalha. É diferente da gente beber socialmente, né? Então, assim, é o efeito da droga, né? Então, por exemplo, se eu uso droga e isso começa a atrapalhar, afetar minha memória, afeta o meu financeiro, afeta o meu comportamento, né? Interfere nas minhas relações. Então, os jogos, na verdade, uma pergunta até para a gente poder pensar, quem souber até me ajudar, né, nessa resposta, a gente pensar se a gente pode imaginar o jogo tendo um efeito na vida real, né? Ele traz esse efeito para a vida real, assim, como se fosse uma questão onde ele rouba um espaço que talvez você poderia estar investindo no estudo, poderia estar investindo nas relações sociais, ele rouba a pessoa disso, né? Não sei, uma coisa que... Posso, porque até... São bastante. Não, mas vamos lá. Não é. É que é o seguinte, a impressão, nosso caminho tá dando a impressão que a gente tá falando mal dos games aqui. A gente, né, tá chegando num papo que tá... E não é de maneira nenhuma... Não, sim, mas é porque eu tô sentindo isso, que a gente tá chegando e falando mais sobre os pontos negativos, de certo modo. Essa questão de vício, essa questão do dinheiro, essa questão, né, aonde que é colocado, se tá enganando, se não tá. E falar sobre isso é o que você acabou de falar, eu acredito. Porque esse foco no game, se a gente tem tantos outros vícios que a gente pode se viciar, né? E assim, coisas positivas. A questão do vício, eu acho, e é de tudo, tem um sketch do Monty Python que é maravilhoso, que é sobre exagero. O exagero, a própria definição da palavra, é o além. Então você pode ter o exagero no videogame, lógico que pode. Você pode ter o exagero em fazer esporte. Você pode fazer. O esporte é um negócio extremamente benéfico, mas você pode ser exagerado e viciado ao ponto desse vício de prejudicar a sua vida num esporte, que seria uma coisa maravilhosa. Em comer, eles estão falando hoje sobre uma nova síndrome alimentar, distúrbio alimentar, acredito, né? Que é de comer saudável. Você fica focado, então, comer saudável. Ortorexia, né? Eles chamam de ortorexia, então, né? Do corpo tá perfeito, de tá tudo perfeito, né? Vira um distúrbio. Então, assim, com certeza o game ele vai ter. Se você não tiver, eu mesmo tive noites de sono, madrugadas ali, que eu fiquei jogando. E me prejudicou em outras coisas. Então, sim, ele pode ser, mas como qualquer outra coisa, né? Eu poderia estar assistindo uma série. E essa série também tem o mesmo efeito. Que todo mundo quer falar. Não, é que a gente está entrando nessa parte de... A gente comentou sobre o comportamento, sobre como os jogos podem se tornar vício. E eu acho que, de certa forma, o jogo é como se fosse uma forma final de arte, assim, a que a gente tem agora. Porque a gente tem a música, a gente tem o vídeo, a gente tem a interação. E
E o que a gente estava comentando da violência, é do vício também, vamos lá. A violência, por exemplo, no jogo de Segunda Guerra Mundial, o Call of Duty, você vai estar jogando campanha, você vai estar matando um monte de gente, você vai estar vendo sangue para todo lado. Existem pessoas que, na visão delas, quando elas estão jogando, elas podem estar pensando, nossa, eu estou matando pessoas. Mas a outra parte é o seguinte, os meus companheiros estão morrendo. Tem muito essa parte emocional. Eu senti no Call of Duty, pelo menos no MW3, tem umas cenas muito tocantes em que, tipo, os seus companheiros que estavam desde o começo com você, eles morrem. Então tem uma... tem essa parte da sensibilização também, assim como acontece nos filmes. Acho que eu peguei a... Desculpa, acho que essa parte a gente pode cortar. É porque eu queria falar essa parte, só que acabou passando os microfones pra cá e pra lá, acabou ficando pra trás. Mas foi mal. Mas é só que eu queria comentar dessa parte de vício, é porque os jogos da microtransação e dessa questão de você ter a recompensa, o League of Legends, eu sei que você já deve ter ouvido falar muito, é um jogo... Parece que os caras conseguiram juntar tudo para conseguir deixar você vidrado. Porque você joga com seus amigos, você tem muitas recompensas, só que cada partida demora 1 hora para acabar, então entra na parte do vício de você estar jogando antes de você ir para a escola, você tem que jantar. Tem amigos meus que não jantavam, mas jogavam uma partida antes de ir para a escola, porque é muito longa a partida, só que ele está jogando com os amigos, ele está se divertindo, ele acaba ficando vidrado naquilo. Então, eu acho que tem muitos jogos que caminham mesmo focando nesse vício e no final a pessoa acaba comprar skin e acaba investindo muito o dinheiro que não devia nos jogos.